O Departamento de Relações Internacionais, a ponte que liga o Brasil vicentino ao mundo. Coordenado por Jason Torres de Lima, o Departamento de Relações Internacionais e Ajuda Fraterna representa, dentro do Conselho Nacional Brasileiro, o elo entre a Sociedade São Vicente de Paulo Brasil e a Confederação Internacional, uma via de mão dupla que leva solidariedade a países irmãos. Poucos vicentinos têm dimensão exata do quanto o trabalho da Sociedade São Vicente de Paulo no Brasil ultrapassa as fronteiras nacionais. Maior país vicentino do planeta, com cerca de 153 mil membros distribuídos por todo o território, o Brasil ocupa lugar de destaque dentro do Conselho Geral Internacional. O trabalho do departamento se organiza em torno de duas frentes principais. A primeira é o diálogo institucional com o Conselho Geral Internacional, incluindo a articulação com a Comissão Internacional de Ajuda e Desenvolvimento, órgão do Conselho Geral responsável por avaliar pedidos de financiamento de projetos vicentinos ao redor do mundo, seja em situações de emergência humanitária, seja em iniciativas de fortalecimento, expansão e desenvolvimento da sociedade. É por meio da Comissão Internacional de Ajuda e Desenvolvimento que o Conselho Geral Internacional já apoiou, por exemplo, ações do próprio Brasil em momentos de calamidade, reforçando a ideia de que a rede vicentina é de fato global. A segunda frente é o seu acompanhamento direto aos países irmãos com o Brasil: Bolívia, Equador, Paraguai, Uruguai, Venezuela e São Tomé e Príncipe. Esse acompanhamento envolve identificar necessidades, analisar projetos apresentados por conselhos nacionais desses países e viabilizar a ajuda fraterna, sempre em comunhão com o Conselho Geral Internacional. Nos últimos meses, esse trabalho ganhou exemplos concretos. Ao Paraguai, o Brasil destinou recursos voltados à realização de formações, visitas a conferências mais distantes e ações missionárias, incluindo também o repasse de valores recebidos da própria Comissão Internacional de Ajuda e Desenvolvimento e do Conselho Geral Internacional. A São Tomé e Príncipe, no continente africano, o apoio brasileiro viabilizou a execução de um projeto de implantação de um aviário, antigo pedido do Conselho Nacional local, tornado possível graças à contribuição de diversos conselhos metropolitanos brasileiros. Ao Equador, os recursos de hermanamento foram destinados ao fortalecimento do trabalho das conferências e à realização de atividades missionárias e de formação. O caso mais recente envolveu a Venezuela, país hermanado ao Brasil, diante do terremoto que atingiu o país e causou graves impactos à população local. Todos os anos, no dia 21 de julho, a Sociedade São Vicente de Paulo recorda um dos marcos fundamentais da sua história: a criação do Conselho Geral Internacional, o órgão responsável por zelar pela unidade da instituição e pela fiel observância da regra em todos os países onde a Sociedade São Vicente de Paulo está presente. Em 2026, celebramos 187 anos da sua Constituição. A criação do Conselho Geral Internacional foi consequência do extraordinário crescimento experimentado pela sociedade nos seus primeiros anos de existência. Desde a sua fundação em Paris, em abril de 1833, pelo beato Frederico Ozanam, juntamente com outros 6 jovens leigos católicos. O trabalho das primeiras conferências despertou um interesse crescente e começou rapidamente a expandir-se para além da capital francesa. Para acompanhar esse crescimento sem perder a identidade e o espírito que inspiraram os fundadores, foi aprovada em 1835
a primeira regra da sociedade. Um ano depois, nasceu o Conselho de Direção, encarregado de coordenar a atividade das conferências, que, em 1839, já eram 38, 16 em Paris e 22 distribuídas por outras cidades francesas. A consolidação da sociedade tornou necessária uma nova estrutura de governo. Assim, em 14 de julho de 1839, os fundadores decidiram transformar o Conselho de Direção em Conselho Geral, atribuindo-lhe competências mais amplas. A decisão foi ratificada pela Assembleia Geral realizada em 21 de julho do mesmo ano, data que hoje comemoramos como o nascimento oficial do Conselho Geral Internacional. A sua primeira reunião realizou-se em 27 de dezembro de 1840 e foi presidida por Emmanuel Joseph Bailly de Sucy, primeiro presidente-geral da sociedade. Desde então, o Conselho Geral Internacional tem acompanhado o crescimento da Sociedade de São Vicente de Paulo, promovendo a comunhão entre os diversos conselhos nacionais e zelando pela fidelidade do carisma dos nossos fundadores. Com sede em Paris, continua a ser uma referência para uma sociedade hoje presente em mais de 155 países e comprometida com o serviço às pessoas mais vulneráveis. Nestes 187 anos, sentimos-nos profundamente agradecidos pela história partilhada e por todas as pessoas que ao longo destes anos tornaram possível a missão da sociedade a partir do Conselho Geral Internacional. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para refletir. A esperança é a âncora do peregrino. Sem esperança, faltará a luz indispensável para o caminho de cada pessoa. A luz da esperança dissipa as sombras, afronta e vence o medo. Firma os passos na direção certa, com realismo, escancarando as portas da vida à ação do alto. A esperança imprime a orientação, indicando a direção e a finalidade da existência humana, uma compreensão que moldura o horizonte a todos, oferecendo a oportunidade de ser peregrinos de esperança. Tornar-se peregrinos de esperança é a qualificação que se desdobra em profundo sentido humanístico e espiritual, possibilitando corrigir rumos na contemporaneidade, com entendimentos novos, capazes de inspirar o necessário equilíbrio humano. Assim, a indicação sábia do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no século I da era cristã, precisa ser sempre lembrada. Alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Transbordar em esperança para alargar os corações convencidos de que o amor é o único caminho de reconciliação, de construção e da fraternidade universal. História em cada ruga, há uma família em cada olhar. A
Diz que a oração repete mesmo quando ninguém pode escutar. Quantas noites foram vigília, quantos medos levados ao altar. Mesmo quando um filho foi distante, vocês não deixaram de amar. Por isso acalmem o peito, deixem a culpa descansar. Vocês fizeram o que podiam e continuam a rezar. A melhor herança são os netos, é a fé aprendendo a caminhar. É o amor que passa de geração sem perder sua força ao passar. A melhor herança não se mede nem se guarda em cofre ou papel. Vive nos filhos, floresce nos netos e aponta a família para o céu. Os gestos de bondade ficam, nunca se apagam da memória. Um conselho, um colo, uma bênção, continuam contando a história. Quem aprendeu uma Ave Maria junto da vovó, devagar, leva aquela voz pela vida, mesmo quando precisa recomeçar. O que foi semeado em silêncio talvez demore a florescer, mas nenhum amor verdadeiro deixa de permanecer. A melhor herança são os netos, é a fé aprendendo a caminhar. É o amor que passa de geração sem perder sua força ao passar. A melhor herança não se mede nem se guarda em cofre ou papel. Vive nos filhos, floresce nos netos e aponta a família para o céu. Santa Ana junto de Maria, as escrituras a ensinar. São Joaquim, fiel antepassado, intercedei por cada lar. Que os avós sejam respeitados, acolhidos com gratidão. Que sua presença seja lembrada como um sinal do amor de Deus. Se deu certo ou nem tanto, se o neto escuta ou ainda não, Deus conhece cada entrega, cada lágrima e oração. Não carreguem o mundo inteiro como culpa no coração. O amor que vocês plantaram segue vivo em outra geração. A melhor herança são os netos, é a fé aprendendo a caminhar. É o amor que passa de geração sem perder sua força ao passar. A melhor herança é uma família que ainda escolhe se reunir. É lembrar com saudade e alegria de quem ensinou a amar e servir. Você fez o que podia, deixa o coração descansar. Santa Ana e São Joaquim, apresentem a Deus nossa oração. Que haja união nas famílias, santidade dentro do lar, e que cada vovô e vovó sejam honrados por tanto amar. Agora nós vamos fazer as nossas orações finais, agradecendo a você que está ligado conosco. Eu tenho certeza que vocês também nos acompanham nessas orações. Agradecendo a Deus
pedindo bênçãos para a semana que nós vamos iniciar, pelos doentes, por aquelas pessoas que estão passando por momentos tão difíceis de necessidades materiais, aquelas pessoas que estão sem trabalho. Nós vamos rezar também por aqueles que nos ajudam no nosso mês e por todos os vicentinos. Então nós vamos rezar agradecendo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós estamos encerrando o nosso programa Nas Pegadas de Osanã. Não se esqueça, agora nós estamos no YouTube. Dê o seu like, clique no sininho e faça o seu comentário. Nós agradecemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tchau, tchau.